Povo da oração, graça e paz do Senhor Jesus. Aleluia. Sérgio, Olga, Janete e o povo que vai entrar agora aí no YouTube, né? Eu creio que, em nome de Jesus, vocês vão me ajudar a alcançar 1 milhão de seguidores, hein? Ó o alvo. Você crê, Serginho? Você crê? É só a gente insistir. Vai passar em nome de Jesus. Eu tô aqui entrando agora, não sei se já aparece aí para alguém. Será que deu certo aqui? Acredito que sim. Estamos também no YouTube. Deixa eu ver aqui se o pessoal está entrando. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Orar nunca é demais. Aqui está dizendo que entrou. Eu não sei se alguém está conseguindo ver aí. Faz um teste aí, ó, enquanto o pessoal está entrando, porque exatamente 10 horas é agora. Nós... Oi? Irmãos, deixa eu ver. Tem duas pessoas aqui, mas não aparece. Já entrou aí, Olga? Aparece para você? Graça e paz, Patrícia. Se não estiver aparecendo, talvez eu tenha que recomeçar aqui no YouTube. Quem conseguir entrar, me dá um ok, tá bom? Ok, meus irmãos. Deixa eu ver qual deles que tá aqui, ó. Pera aí, eu acho que... que o link que foi não foi o mesmo. Estou achando. Vamos ver aqui. Irmãos, vocês estão com expectativa no que vai acontecer ainda esse ano na nossa igreja? Porque agora eu estou com aquela expectativa do nosso próximo evento de colheita, que vai ser aqui em Santo André, com os pastores que virão. Não sei se o Parmenas vai conseguir entrar hoje aí, mas nós teremos nesse próximo mês de junho 3 dias intenso, vai ser poderoso, de curas, milagres e sinais, libertação. Eu creio que muitas pessoas nesse final de semana, que vai ser dia 23, 24 e 25, serão dias intensos, de muita presença de Deus. Então eu estou aqui fazendo já o merchan, para você sempre estar lembrando aí, 99% de certeza que será nesse dia, tá bom? 23, 24, 25 de junho. Você estava lá? Talvez a Olga, eu sei que estava, não sei se mais alguém estava. Você estava lá, Esveraldo, quando veio Ezequiel Pires a primeira vez? E nós tivemos no primeiro dia uma quantidade de pessoas, depois no segundo, no terceiro, no quarto, fila para entrar. Eu já estou vendo fila de pessoas para entrar em nosso prédio nesses dias, que serão dias de milagres, milagres, poder de Deus, salvação, libertação, milagres criativos. Serão dias incríveis, incríveis. Ok, no YouTube está em breve? Não está aparecendo ainda não aí, meu Deus do céu? Como assim? Olha, a Fabiana está respondendo aqui, ó. Tá aparecendo aí, Fabiana? Deixa eu ver. Sério, tá aparecendo aí, Adeilton, no YouTube? Alguém me responde, por favor. Tá dando errado, né? Ai, meu Deus, aqui tá gravando. Aqui tá dizendo que já foi. Se não for no YouTube hoje... Então, mas já era para estar aparecendo, porque aqui tá dizendo que tá transmitindo. Apareceu até o nome do Adeilton aqui, mas não aparece a transmissão. Irmãos, vou deixar gravado, depois eu mando a oração de hoje, então, no YouTube. Não sei o que houve. Eu vou ter que comprar um equipamento novo aí, de última geração. Comprar um Apple de 30 mil reais. Pedir uma oferta aqui agora mesmo para isso acontecer. Tô brincando. Olha o texto que eu quero ler hoje aqui para a gente orar. Esse texto falou comigo demais.
Está lá em Lucas 24, verso 13. Com certeza você já deve ter ouvido algo a respeito, mas eu queria aqui reforçar e causar um barulho aí no seu coração para você dormir meditando nisso. Naquele mesmo dia, Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, em torno de 10 a 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eu tenho já muitos anos de vida cristã e já usei esse texto, acho que talvez uma dezena de vezes, como texto-chave para ministrar a importância de você ter o coração em chamas, né? O alvo dessa mensagem normalmente é você ter aquela convicção de que o Espírito Santo, quando nós meditamos, buscamos a Deus, o coração entra em chamas. Então, isso fala muito de um coração fervoroso, um coração apaixonado, que é o que acontece no final da história, né? No final do texto, provavelmente era um casal, eles insistem para o Senhor ficar com eles, eles então conseguem convencer Jesus de entrar na residência. Ali o Senhor parte o pão e naquele mesmo instante o Senhor desaparece. E aí eles comentam, agora eles reconheceram que era Jesus, né? Mas eles falam, vocês devem ter ouvido isso com certeza, bem que o nosso coração queimava enquanto nós ouvíamos ele falar das Escrituras. Você já ouviu isso, né? Isso é tremendo, é poderoso demais. Mas a minha pergunta aqui, e o foco da nossa meditação para nós orarmos, é por que que Deus, que é o próprio Jesus que estava andando com eles, não falou no exato momento que ele se apresentou? Naquele exato instante que eles estavam comentando, eles deveriam estar falando alto, porque Jesus chega do lado deles e está ouvindo eles comentando, e eles estavam concentrados, focados em uma conversa, e naquele instante o Senhor pergunta para eles, qual é o assunto? Do que vocês estão falando? Claro que o Senhor já sabia, mas então eles entristecidos, ou seja, eles estavam tristes, estavam apreensivos, estavam a caminho de Emaús, que significa um lugar que não tem, um lugar morno, um lugar frio, um lugar sem propósito. Eles estavam saindo de Jerusalém, que é o lugar da Terra Santa, o lugar que simboliza o mover de Deus, o lugar que simboliza a presença e a manifestação do poder de Deus. Eles estavam saindo desse local e indo agora para um outro local totalmente fora do propósito que Deus tinha para eles. E nesse exato momento o Senhor então aparece e faz essa pergunta, mas a questão é por que Jesus nessa hora não se apresenta e diz assim, eu sou Jesus. Ele poderia muito bem já se revelar no instante que apareceu, mas ele não fez isso. Irmãos, nós, eu e você, nós o tempo todo nós estamos, né, conscientes da presença de Deus em nossas vidas. É verdade ou não é? Você e eu, todo dia você acorda de manhã e eu tenho certeza que você nunca esquece que o Espírito Santo está com você. Eu tenho certeza disso. Eu sou morada do Espírito Santo, você é a habitação. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Do mesmo jeito que
esse casal, naquele instante Jesus se apresentou para eles. E naquele instante Jesus começou a falar das Escrituras. Só que o Senhor não lembrou, não disse a eles que era Jesus. E meditando e ouvindo a pastora Luísa falando essa semana, essa mensagem não foi dessa semana, já faz um tempo atrás. Eu já tinha ouvido, mas eu percebi uma coisa que foge, às vezes, do nosso foco, a vida cristã. Infelizmente, isso acontece, pelo menos comigo acontece de vez em quando, acho que com você também. Foge um detalhe aqui, e é por isso que o Senhor eu entendi, agora eu entendi por que o Senhor já não se revelou de uma vez por todas, assim, logo de cara. Nós sempre perdemos o foco, de vez em quando você esquece que a razão, o foco principal da vida cristã é olhar para Jesus. Você e eu, de vez em quando, nos encontramos preocupados. Comentava agora mesmo com a minha esposa, falando de algumas situações, né? Do nosso dia a dia, ministério, família. Eu e você temos o hábito, vai dormir com esse barulho, de perder o foco em Jesus. Tirar o olhar dele. Perder a referência. Perder o centro da vida cristã. Jesus falou pelo menos 3 vezes que ele ia morrer e ressuscitar. Vê se não faz sentido o que eu vou te dizer agora. E na hora que o Senhor se apresenta para eles, eles não perceberam que era Jesus. Jesus não falou, mas eles também não perceberam. Jesus poderia dizer, mas o Senhor preferiu criar no coração deles o que eu e você já temos. Eles não tinham ainda o Espírito Santo habitando neles. O Espírito Santo não habitava neles ainda. Eles não tinham nascido de novo. Eles não tinham tido a experiência de ser morada. Nós estamos numa condição muito melhor. No entanto, o que faltou a eles é que muitas vezes falta em nós. Eles estavam preocupados, eles estavam saindo fora do foco, do propósito, indo para um lugar de mornidão e deixando a terra do avivamento. É o que acontece quando nós tiramos o olhar de Jesus. Porque se eles estivessem, naquele exato instante, focado no que o Senhor disse, focado no Senhor, em Jesus, eles iam perceber que era Deus ali. Então eles chegam e o Senhor pergunta, qual é o assunto? E o assunto não era Jesus. O assunto e a preocupação era, nós acabamos de perder a oportunidade de resgatar a nossa terra, Jerusalém. Não ficou sabendo do que aconteceu? Você não sabe o que houve? E o foco deles, a preocupação deles, não era Jesus que morreu e ressuscitou, porque ele avisou. Era o que eles tinham perdido, acabou o mover. Jerusalém já era. Vamos deixar essa terra, porque aquilo que Jesus disse que faria por nós, ele não fará mais. A preocupação dele não era Jesus que havia morrido e ressuscitado, a preocupação era Jerusalém. Presta atenção. Quando é que eu e você nós percebemos um certo tipo de angústia e preocupação? É quando nós estamos olhando para o que pedimos para Deus, para as situações adversas, para as coisas desse mundo e deixamos de olhar para Cristo. Pode reparar, instantaneamente. Quando você tira o olhar de Cristo e começa a olhar para os problemas ou para o que você tem pedido a Deus, quando você se embriaga com coisa que Ele te deu, quando você tira o olhar de Jesus, você perde, você desconecta com o propósito central. Porque de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito aponta para Ele. Ele deve ser o nosso foco de vida. E quando você se pega preocupada porque você tirou o olhar dele. E esse povo, presta atenção, Jesus então faz a pergunta e eles mencionam o que perderam, mas não mencionam Jesus. O centro não era o Jesus, o centro não era o Senhor dos Senhores. E eles então, porque quando você está olhando para uma coisa, você perde a referência das outras. Eu estou olhando agora mesmo aqui para a telinha do celular e eu não estou tendo uma percepção exata das coisas que estão à minha volta. Por isso que outro dia eu estava falando aqui e derrubei a garrafa de água, a Olga até pensou que foi o celular, mas não foi o celular. É que eu não estava com foco na garrafa de água e eu bati a mão, nem percebi. Por quê? O meu foco era a telinha.
Quando nós tiramos o olhar de Jesus, nós caímos no erro mais comum de perder a referência. E agora o Senhor, meu Deus, como eu não tinha percebido isso, ele traz novamente a esses dois discípulos, provavelmente um casal, eles traz de volta a eles para o centro. Como ele faz isso? Quando o Senhor começa a discorrer falando de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, o Senhor começa a falar tudo o que aconteceu, tudo que o Senhor ensinou, ele mesmo falando dele mesmo, de Gênesis e Apocalipse. E ele ainda começa dizendo, seus necios, seus incrédulos, tipo assim, eu já não avisei que eu ia morrer e ressuscitar? Por que vocês tiraram o olhar de mim? Vocês estão preocupados com Jerusalém, estão preocupados com a bênção, estão preocupados com muitas coisas, mas esqueceram que o centro do evangelho sou eu. E aí ele discorre falando do Cordeiro que tinha que morrer, ressuscitar, falando do sacrifício que era feito, que apontava para o sangue de Jesus. Então, o que aconteceu naquela cruz, eles estão se lamentando por algo que o Senhor já havia explicado, que deveria acontecer. Ele ia morrer de uma vez por todos os pecados, o sangue ia ser derramado, e ele ia ressuscitar pelo terceiro dia, e já tinha passado o terceiro dia, mas eles estavam o quê? Triste porque Jerusalém perdeu a chance, perdeu a oportunidade, e agora não vai acontecer o que nós esperávamos. E então, depois que eles estão chegando no destino, eles insistem para Jesus ficar. Por quê? Porque o coração está em chamas por causa do centro da mensagem, que é Jesus. O centro de toda a conversa agora não é o que ia acontecer em Jerusalém, era o que estava acontecendo com eles, era Jesus. O centro da conversa era Cristo. Enquanto eles estavam falando de Jerusalém, Jesus estava falando dele mesmo, e o coração queima, e eles voltam a se animar, eles voltam a se alegrar. Por isso eles insistiram, fiquem, falem um pouco mais. Mas ao cortar o pão, partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. E aí o que aconteceu? Ao invés de tristeza, como nós lemos, ao invés de preocupação, ao invés de angústia, ao invés de sair do rumo, do prumo, do alvo, do propósito, ao invés de deixar de servir a Deus, ao invés de fugir de Jerusalém, que é o centro do avivamento naquele momento onde Jesus, ali estava começando o mover, agora eles ficaram cheios de vida, animados, eles ficaram agora entusiasmados e voltaram correndo esses 12 quilômetros para contar aos outros que eles tinham visto. Quem? Jesus. Agora o alvo não era somente, presta atenção, vão servir a Deus, claro, mas o alvo agora não é o reino aqui na terra, não é as conquistas aqui da terra, é Cristo ressurreto, é Cristo que ressuscitou, que trouxe vida, que é o nosso amado, que cumpriu a tua palavra. Agora de fato a obra está completa, agora eles estão animados de novo, porque voltou para o centro da conversa, que é Jesus. Irmãos, nós não podemos errar na nossa vida cristã. Como é fácil eu e você se desviar do propósito, que é Jesus. Por isso que a nossa mensagem tem que ser Cristo o tempo todo. Por isso que a palavra tem que levar Cristo no centro de todo entendimento. Por isso que quando nós falamos de perdão, perdão é somente Cristo. Por isso que quando o amor, nós falamos do amor, Ele nos amou primeiro. Por isso que quando nós falamos que quem cura é Cristo, porque somente Ele cura, tudo está centrado em Cristo Jesus. Quando nós perdemos o foco, oramos e Deus de repente não respondeu do jeito que queríamos. Ou Ele deu a mais do que merecíamos. E às vezes ficamos embriagados com tudo que o Senhor faz. Podemos ficar embriagados com o ministério, podemos ficar embriagados com a família abençoada que Ele nos dá, nós podemos ficar desfocados de tudo que Ele pode nos proporcionar. Porém, quando isso acontece, meu irmão, nossa vida não fica mais a mesma. O centro da vida cristã é Jesus. Ele é tudo. Por que que o Senhor não se revelou? Porque não era o foco. O foco deles não era Jesus. Agora o Senhor mostrou para eles e agora para nós também que as palavras que Ele nos diz é o próprio Cristo. E por isso nosso coração se alegra. Por isso que quando meditamos e vemos Jesus em tudo, nosso coração fica cheio de vida.
Por isso que quando vamos num culto e a palavra ao centro é Cristo, nós saímos de lá animados, porque Cristo é a razão de estarmos aqui, somente Ele. Quando desviamos, nós desanimamos. Mas quando olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, quando o centro da nossa vida é o Senhor, nosso coração fica incendiado de novo. Vai dormir com esse barulho, porque nós vamos orar agora. Nós vamos pedir muitas coisas. Eu tenho falado para as pessoas mandar aqui os pedidos. Teve uma mulher hoje de manhã que escreveu lá no YouTube, depois eu lembrei que tinha que orar por ela, que ela pediu para orar por toda a família. Vamos orar, o Senhor quer nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas nós não podemos trocar o Senhor da posição que Ele deve estar na minha e na sua vida. Jesus é o centro do Evangelho. Ele é tudo que temos. Ele é que traz paz ao nosso coração. Jesus, nós queremos, Pai, nessa noite, colocar o nosso coração diante do Teu altar e que o Teu Espírito nos lembre em todo tempo, a cada instante, que a razão da nossa vida é o Senhor. Ó Deus, nosso coração queima quando olhamos para o Senhor. Nosso coração fica incendiado quando meditamos na Tua palavra. Nosso coração se alegra quando enxergamos o Senhor em tudo. Nosso coração experimenta paz quando temos essa convicção de quem o Senhor é para nós. O Senhor é nosso Pai, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos trouxe cura, o Senhor nos libertou de toda a condenação do pecado, o Senhor pagou o preço para que eu hoje estivesse aqui falando abertamente, tranquilamente, com o coração sem acusação, falar do teu amor em todo o tempo. Tudo foi proporcionado por causa da obra da cruz. Jesus, Senhor, nós queremos nesses dias manifestar a tua glória, quando em todo o instante, em cada momento do nosso dia, ao falar para as pessoas, colocar o Senhor no centro. Eu sei que o Senhor tem tantas coisas para realizar em nossa vida. O Senhor vai ganhar a nossa casa, a nossa família. O Senhor tem cura, sinais e maravilhas. O Senhor tem colocado em nosso coração o desejo, cada dia mais ardente, de ver a obra avançar. O Senhor está nos levantando nesses dias para que a obra cresça, avance. O Senhor tem trazido pessoas novas, o Senhor tem tocado em corações, o Senhor tem quebrantado, a Tua palavra tem sido um refrigério. Mas, Senhor, nós queremos ser como Davi, que colocou o Senhor no centro de todas as coisas, que sempre olhou para o Senhor. Ó Espírito Santo, nós queremos, de fato, ter as mesmas atitudes, posicionamentos que o rei Davi teve, o homem segundo o coração de Deus, que sempre olhou o Senhor em primeiro lugar. E é assim que devemos andar, viver, Senhor. Não permita que as preocupações dessa vida, que as coisas que podem nos embriagar, tire o nosso olhar do Senhor. Não permita, Senhor, que nada substitua o lugar no trono do nosso coração. Não permita, ó Espírito Santo, que as coisas e afazeres desta vida, desta terra, tire o olhar do Senhor. Pai, nós recebemos com muita alegria a vida abundante que o Senhor tem para nós. A Tua graça nos alcançou, o Teu favor nos alcançou. O Senhor tem o melhor para cada um dos filhos, mas nada disso fará sentido algum se o Senhor não estiver presente no centro, em evidência, em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que pensamos. O Senhor é o centro, o Senhor é a razão, o Senhor, ó Pai, é tudo para nós. Não permita, ó Senhor, que a nossa visão, que a nossa cegueira, que o nosso coração se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que a cada dia o centro da nossa caminhada seja o Senhor. Em nome de Jesus, papai, abra os olhos espirituais dos teus filhos, os que estão abatidos, os que estão frios, perderam o foco. Ó Deus, perderam o encantamento porque se embriagaram com outras coisas, se decepcionaram com coisas. Mas o Senhor nos traz o refrigério, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o centro da nossa vida. Espírito Santo, abra os olhos espirituais dos teus filhos, para que a gente não erre, para que a gente não caia no engano, para que a gente não se desvie do plano, do centro da vida cristã, que é o Senhor. É desfrutar do teu amor,
é desfrutar da tua presença, é estar com o Senhor. Nós não negociamos a tua presença, Senhor, no nosso dia a dia, em nossas reuniões, em nossos cultos, em nossas células. Não negociamos te servir sem a tua presença. Nós somos como Moisés, que não negocia a tua presença. Nós somos como Davi, que não negocia, Pai, a tua presença. Esse é o centro da nossa vida cristã. Nós queremos que as demais coisas serão acrescentadas. Vida, favor, curas, milagres. Mas nós não queremos nada disso se o Senhor não estiver no centro. Nós queremos ser encontrados como Davi. Homens, mulheres, crianças que têm um coração apaixonado por Ti. Porque o Senhor nos amou primeiro. Que assim seja no nome de Jesus. Toca as nossas vidas, ó Pai, nesses dias. Visita-nos em sonho. Nós queremos acordar pela manhã e lembrar dessa realidade. O Senhor é o centro. Não permita que o nosso olhar se desvie. Olhando para o Senhor encontramos a paz, encontramos segurança. O nosso coração volta a queimar. A alegria e entusiasmo é retomado quando olhamos para o Senhor, quando meditamos na Tua palavra, quando podemos, ó Pai, no dia a dia meditar nas Escrituras e ver o Senhor em tudo. Faz isso na minha vida, Senhor, na vida dos meus irmãos. Eleva a nossa fé, Pai, nesses dias. Coloque em nosso coração essa realidade, em nome de Jesus. Irmãos, Davi, ele tinha uma vida centrada no Senhor. E quando ele tirou o olhar de Jesus, ele caiu. Meu Deus. Você pode reparar, eu poderia citar aqui vários nomes de homens, mulheres de Deus, que quando desviou um pouquinho, se embriagou com a bênção, ou ficou decepcionado porque não recebeu o que esperava de Deus, tirou o olhar de Cristo, esfriou, se decepcionou. Esse risco eu e você corremos o tempo todo. Que o Espírito Santo possa nos lembrar todos os dias que nós já temos tudo o que precisamos. Jesus, Ele é o centro, Ele é tudo. Não podemos desviar o nosso olhar nem para a direita nem para a esquerda. Se o ministério está crescendo ou não, não importa, olha para Jesus. Eu creio que à medida que a gente coloca o nosso coração no Senhor, as demais coisas são acrescentadas. Mas mesmo que não for acrescentado, Ele é tudo, Ele preenche tudo, é tudo que temos. E não podemos esquecer disso. Porque quando nós ficamos tristes porque não recebemos, nós estamos tirando o olhar do Senhor. É os dois discípulos no caminho de Emaús. Davi se embriagou com o reino, com o trono, tirou o olhar de Cristo, caiu feio. Não podemos cair esse erro. Então, Deus, nos ajude. A Tua graça que é tão maravilhosa, tão abundante, ela tem nos dado tanta revelação, mas que essa seja a principal. Que o Teu Espírito nos lembre todo dia que o nosso contentamento é o Senhor. O Senhor preenche tudo. Nós nos alegramos com a Tua presença. Essa é a realidade que mais impacta a vida de qualquer pessoa. Eu não esqueço aqui do Benihim dizendo isso. Se embriagou com o ministério, milhares de pessoas sendo ganhas, milagres acontecendo. Mas porque ele tirou o olhar de Cristo, aí ele se tornou uma pessoa difícil, a esposa desistiu dele porque ele perdeu a beleza que só Cristo pode dar. Aí o Senhor dá uma chacoalhadinha nele e fala assim, olha, o ministério está acontecendo por causa do dom, mas você perdeu o foco. E eu já falei isso algumas vezes, estou te lembrando. Em uma reunião com 3.000 pastores, ele subiu no púlpito só para nos alertar disso. Não perca o foco, porque as coisas, ter ou não ter, pode te embriagar, te tirar do alvo, que é Cristo, se alegrar com Ele. Ele é tudo. Lembra do livro Bom Dia, Espírito Santo? É o foco, a alegria dele é a presença. Que isso se torne todos os dias um alvo na tua carreira. Não se desviar de Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma noite na presença dele. Dorme com esse barulho, tá? Que você durma e acorde com um foco no coração aí. Jesus. Deus abençoe.